Oi, esse aqui é o OSCast, o podcast da revista OS, certo? E hoje a gente vai falar de jejum intermitente com o Dr. Lucas Torres, que é um nutrólogo. Isso mesmo. E tem uma diferença de nutrólogo para nutricionista, a gente vai saber daqui a pouco aqui. Muito obrigado por você ter vindo. Prazer todo meu, tá? É. Prazer imenso poder estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a Paula Leal, a glória da revista OS. Eu que agradeço, Dago. O convite estava com saudade de fazer parte dessa mesa tão especial. Falo sempre que sou fã desse programa. Estou sempre na audiência. Quando não estou na mesa, estou na audiência. Exatamente. Então é isso aí. Olha, essa cadeira já é reservada para você aqui. Ó. Sempre que você quiser, é só chegar. Lucas, é o seguinte, você então é um especialista em jejum intermitente. Isso, eu sou um nutrólogo, né, especialista em emagrecimento, né, tratamentos de emagrecimento em geral e reposição hormonal. Né? E você vai me ensinar hoje dentro... a emagrecer uns 20 quilos em 4 dias. Você tá bem, Dago, você tá bem. Se eu te ensinar, eu perco meu emprego, hein? Brincadeira. não vai dar. Eu vim com essa esperança hoje. Falei, vai ter um milagre. Pelas tecnologias que nós temos hoje, é totalmente possível. É mesmo, tá? E cara? seguro e saudável. É? Né? E permanente, né, os resultados. Então, pode ter certeza que isso não é mais como antigamente, né, que as pessoas achavam que a obesidade, o sobrepeso, era um problema de falta de disciplina, de falta de disposição, né, de desleixo, né, que era preguiça, muito comum. Né? Tem esse estereótipo. Era muito comum, né, antigamente. Até entre os profissionais da área de saúde, né? Até os profissionais da área de saúde desconheciam a verdadeira fisiopatologia, a causa, né, dos problemas metabólicos que levam a pessoa a acumular gordura, né, a ganhar peso em excesso. Agora me conta como é que você foi parar nessa área de nutrólogo, né? Até o Dago começou a ter uma diferença entre nutrólogo, nutricionista. E como é que foi na tua graduação de medicina, como é que foi o estudo da nutrição? Olha, nutrição praticamente nada. Claro que a gente toma conhecimento, né, da necessidade de diversos sais minerais, vitaminas, dos macronutrientes, né, como a proteína, o carboidrato e a gordura, tudo isso a gente toma ciência, né, como que esses nutrientes eles são importantes em cada tipo de funcionamento, né, de sistema. Mas a montagem de um plano alimentar, isso aí não compreende, né, a gente não vê isso na faculdade. Mas o que me levou, né, a atuar na área da nutrologia? A princípio, eu sempre gostei de esporte. Né? Então, sempre gostei de ir muito para academia. Isso, naturalmente, despertou a minha curiosidade para entender mais, né, sobre a fisiologia, né, da hipertrofia, do ganho de massa muscular, do ganho de definição, né, como que você consegue, né, aumentar a muscularidade, né, a qualidade do físico, buscar simetrias, né, algo muito relacionado com o halterofilismo. Né? Então, aí a minha curiosidade aumentou e pegando o gancho, né, de que tudo isso passou a ser mais importante na sociedade, eu falei, é totalmente conveniente. Mas qual é a diferença do nutrólogo para o nutricionista? Bom, o que acontece? O nutrólogo, a nutrologia clínica, ela é muito generalista, né? O que acontece? O nutrólogo clínico, ele pode trabalhar no hospital, né? Ali ele vai atuar, né, nos planos alimentares em que as pessoas elas passam por pós-operatório, de ressecção cirúrgica, de intestino. Ali são distúrbios desabsortivos, né? Áreas do intestino que foram retiradas, ela não tem mais a capacidade de absorver alguns nutrientes, né? Nutrição parenteral, por exemplo, as pessoas que não podem se nutrir, né, via oral, né? Pacientes, por exemplo, em unidades de terapia intensiva, às vezes você tem que fazer a nutrição parenteral, aí entra o nutrólogo, né, para saber certinho as quantidades de calorias que podem ser administradas de acordo com cada tipo de doença. E o nutricionista é mais voltado para a montagem de um cardápio? Sim, e orientação. Mas geral, né? não é uma coisa tão técnica quanto o nutrólogo. Também mas os dois atuam em sincronia. Tá. Né? Certo, o nutricionista ele já vai montar o plano alimentar mais de uma forma adequada para o seu cotidiano, né, para os seus hábitos, para aquilo que você gosta. Vai buscar estratégias que facilite você a seguir um plano alimentar, né, com maior adesão, né, e sem deixar de lado nenhum nutriente importante. Tá. Né? Aí entra a figura do nutricionista. Tá. Tá?
E aí, como é que entrou essa questão do jejum intermitente no teu trabalho, na tua prática médica? Olha, o que acontece? O jejum intermitente é uma prática dietética que ela se adapta muito bem a algumas pessoas, né? Algumas pessoas gostam bastante, né? E a segunda importância do jejum intermitente é que as pessoas, quando entram num platô de emagrecimento, você precisa usar estratégias, né, alternativas de você mudar para romper esse platô, para ela conseguir continuar emagrecendo, né? Geralmente a pessoa ela emagrece no início muito facilmente, chega um momento ela estagna, porque o seu organismo ele passa a lançar mão de estratégias, né, para retardar esse processo, né? O organismo entende que você está perdendo as reservas, está deixando de sobreviver, né? Tá. Então ele acaba desacelerando o seu metabolismo, né? A sua preferência alimentar passa a ser maior por gorduras, né? Quando você fica em um período grande de jejum, você prefere os alimentos mais calóricos, né? Você não vai querer salada. Tudo isso são estratégias que nós herdamos, né, dos nossos antepassados, estratégias que passaram pela seleção natural. Tá. O jejum intermitente ele entra aí como uma estratégia, na minha opinião, muito mais adequada de você romper platô, né, de emagrecimento, né? Você já está ali fazendo uma restrição calórica, um plano alimentar normal, não está emagrecendo mais. Opa, vamos fazer um jejum intermitente. Vamos mudar a estratégia para surpreender o organismo e fazer com que você rompa e continue emagrecendo. As pessoas que precisam continuar, né, emagrecendo. Outras pessoas gostam do jejum intermitente. Por quê? Porque algumas genéticas são favoráveis a você, no período de janela alimentar, você ter uma alimentação mais calórica. Por exemplo, eu tenho pacientes que ele faz um jejum de 16 horas, 14 horas, mas naquele período de 8 horas de janela, às vezes ele gosta de comer coisas mais calóricas e ele continua emagrecendo por isso. Isso é de cada pessoa. Tem pessoa que não vai poder fazer esse período de janela comendo coisas calóricas, tem que comer coisas mais saudáveis. Não é o indicado, né? Mas são estratégias que, quando você testa em algumas pessoas, funcionam e outras não. E a partir de quanto tempo é essa janela para dizer que é um jejum intermitente? Porque eu fui convidada para essa mesa aqui porque eu pulo o café da manhã. Vou admitir aqui. Eu também, mas a gente é isso aí. Você também pula o café? Eu tenho uma questão que eu tenho refluxo. E o meu gastro falou, você não pode comer 3 horas antes de dormir. E eu durmo 3, 4 da manhã, né? Então, eu fico praticamente da meia-noite até a hora do almoço sem comer, né? Dá o quê? Umas 12 horas? Cedo, dá umas 12 horas? Dá umas 12, 13 horas, às vezes até 14. Isso já é jejum? É um jejum. Tecnicamente, é maravilha. Você faz jejum. Pô, que ótimo. Todos os dias, dá para fazer todos os dias. Eu não... Sim, a princípio você faz jejum, você passa 12 horas sem comer, é um jejum. Já é um jejum. Que é o que se faz em exame de sangue e tal. Sim, é um jejum, não deixa de ser um jejum. Pô, legal, fui promovido. Então, eu faço o quê? Faço 15 horas, mais ou menos. É ótimo. E comecei a fazer porque eu nunca gostei de comer de manhã. Acordava de manhã cedo e nunca tive fome. E aquela coisa, né? Tem que comer, tem que tomar café da manhã de rei, almoço de nobre, jantar de pobre. Eu faço tudo errado. Eu faço um jantar, assim, na nobreza, quando eu chego em casa, quando eu tenho tempo. Sim. De manhã eu não tenho fome e no almoço é aquela correria. E isso não é indicado, né? Você tem uma porcentagem do seu plano alimentar maior, do seu plano calórico maior à noite e menos pela manhã. Por quê? Porque durante o dia é o período que você vai gastar essa energia, né, essas calorias que você está ingerindo. Se você puder escolher, é melhor que você coloque na parte da manhã a parte mais calórica, né, o percentual mais calórico do seu plano alimentar. E à noite, como depois você vai dormir, né, o seu metabolismo vai cair, você vai hibernar, não vai gastar calorias, né? É um período que você tem que fazer uma restrição calórica maior para que essas calorias em excesso não se transformem em gordura durante o período da noite. Mas no caso da Paula, isso não afetou nada. Mas veja, eu não fiz por dieta para perda calórica. Eu fiz porque eu comecei a me sentir bem. No seu caso, se adapta bem, né? Eu me adaptei bem. E eu me sinto alerta, as pessoas relatam isso quem faz, porque o processo digestivo ele demanda muito do organismo, não é, doutor Lucas? Então, assim, de manhã eu estou tranquila, e aí eu queria saber o que não quebra jejum, por exemplo, café, água. Eu acredito que não quebre, né? Limão, um shot de limão com cúrcuma com própolis, tudo isso a princípio não quebra, né? Jejum.
cúrcuma, limão principalmente é uma dúvida muito frequente, as pessoas sempre perguntam. A princípio, em teoria, quebra, mas na prática não muda nada, tá? Não vai afetar de forma negativa você fazer aí, beber água com limão durante o período de jejum, né? Isso aí não quebra jejum, tá bom? Se fosse um jejum mais rigoroso, né? Quando é que você usa um jejum mais rigoroso? Quando você quer aumentar muito os corpos cetônicos, né? Existem as dietas cetogênicas e existem as teorias que esse acúmulo de corpos cetônicos no sangue melhora aí cognição, enfim, diversas funções metabólicas. As pessoas que querem alcançar esses níveis de acidemia no sangue, elas precisam ter um jejum muito mais rigoroso. A gente está falando de quantas horas aí? Olha, não necessariamente horas, varia um pouco. O que as pessoas que fazem isso mais à risca fazem, né? Elas medem o pH do sangue. E quando eles alcançam a acidemia X, cada tipo de benefício, né, isso são as teorias, cada tipo de benefício é relacionado com um estágio de acidemia, né, de ácido no sangue. Então eles vão medindo, cada vez mais testando, né, um período mais ácido, então não tem um período fixo de horas que leva a isso, né? No caso do jejum intermitente, é importante uma orientação médica ou a pessoa... Com certeza. Sempre. É uma estratégia impossível de você fazer uso sem acompanhamento. É impossível. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas realmente não podem fazer. Por quê? Não podem porque, por exemplo, um paciente que tem compulsão alimentar, hoje todo mundo tem ansiedade, compulsão alimentar. Sabe, esse período em que você fica um bom tempo, né, sem se alimentar, vai desencadear sim um problema de compulsão alimentar se você não tiver assistido, né, se você não estiver tratando a compulsão alimentar primeiro, né. Outra situação é a seguinte: você está fazendo um período grande de jejum, você precisa monitorar, você precisa saber como é que está a sua função hepática, renal, tireoidiana, como é que estão os seus hormônios, né, como que isso está afetando, né, em que grau, né. Isso, então, assim, sozinho não tem como as pessoas fazerem mesmo, né. Corre o risco, sim, de fazer uma desnutrição, né, de desencadear um problema grave de compulsão alimentar. E isso, por sua vez, pode vir a se tornar muito grave. Tá? Eu estava ouvindo até casos de gente que conseguiu reverter diabetes tipo 2 com o jejum. É possível. Só de emagrecer também é possível você reverter. O que acontece? Quando a pessoa está com excesso de peso, né, vou dar o exemplo do emagrecimento, passo depois para diabetes, né? Quando a pessoa está com excesso de peso, ela está inflamada. Aquele excesso de gordura gera muita inflamação. E essa inflamação aumenta ainda mais a resistência à insulina, né? Quando você lança a mão do período de jejum, você reduz você melhora a sensibilidade à insulina. Isso, por sua vez, controla mais os níveis de glicose e a pessoa realmente pode reverter sim. Tá? O que acontece? O jejum ele combate as estratégias adaptativas que nós herdamos. E as nossas estratégias adaptativas, elas levam a gente a acumular gordura. Então, o que acontece? Sobrevivia, antigamente, quem tinha uma resistência mais elevada à insulina, né? O que acontece? Quando você passa a aumentar a sensibilidade à insulina, né, esse açúcar ele sai do sangue, entra mais na célula, e o paciente ele começa a melhorar todos os parâmetros inflamatórios. Né? Então, a insulina baixa bastante. A gente sabe que a insulina alta acumula mais gordura. Tem um gráfico aí, Sim. O pessoal vai botar. Isso aqui é um estudo em que foi feito com pessoas no Ramadã. Né? E aqui, se você observar, a resistência à insulina, ela reduz bastante após 4 semanas, né, de jejum intermitente. Justamente. Que eles fazem. Eles fazem. Tá. Justamente. Então, o jejum intermitente, ele melhora a sensibilidade à insulina, essa insulina baixa, né? Sim, porque o que faz a insulina elevar é a resistência. Quando a resistência à insulina está alta, precisa de muita insulina para vencer essa resistência. E essa insulina acumula muito gordura, né? E essa insulina alta, ela está alta porque a resistência à insulina está alta, então a glicose está alta no sangue, a diabetes está presente. Quando você melhora a sensibilidade à insulina, diminui a resistência, a insulina baixa, o açúcar está baixo. Né? Então você pode aí reverter o quadro de diabetes. Então, isso varia de genética, né? Leigo total, o que é a diabetes? Como é que você pode resumir para mim, para quem não entendeu até hoje o que é isso? Bom, o que acontece? Algumas pessoas elas têm geneticamente uma predisposição a ter essa resistência à insulina elevada. Né? O que acontece? A célula, para o açúcar entrar, precisa que a insulina haja no receptor
e peça para que ela abra para que o açúcar entre. Ah, sim, certo. Quando a pessoa adquire de forma genética uma predisposição a desenvolver um aumento da resistência à insulina, essa insulina chega e esse receptor que abre essa comporta não funciona. Então o organismo entende, vamos elevar ainda mais essa insulina para ver se a gente vence isso. Porque a insulina está chegando no receptor e não está fazendo com que a porta abra para entrar açúcar. Então vamos dobrar essa insulina para ver se a gente aumentando os níveis de insulina a gente consegue abrir. Uma overdose de insulina. Isso, Sei. justamente. Tá. E a sacada é a seguinte, o paciente que é diabético, ele acaba tendo um nível de insulina muito alto. Essa insulina acaba se acumulando do lado de fora e acumulando gordura, viu? Porque a insulina alta estimula um hormônio que faz com que você aumente a conversão, né, do ácido graxo em produtos de gordura, né, colesterol e adipócito. Então, o que é que acontece? Quando essa insulina está alta, esse receptor ele já não entende essa sinalização mais. Existe uma hipossensibilidade. Esse excesso, isso aqui, né? isso. Quando essa insulina acumula no sangue de forma exagerada, o receptor ele não entende mais a sinalização. Ele entende quando essa insulina está baixa e se eleva. Mas quando ela está acumulada, impregnada em grande excesso, já perdeu totalmente aí a capacidade bioquímica de sinalizar, né? E por que isso pode causar a morte de uma pessoa? O aumento da resistência à insulina? Por que o diabetes é mortal? Olha, existem duas complicações, eu vou falar das complicações agudas. Tá. Tem as agudas e as crônicas. As agudas, ele pode ter um problema agora e morrer agora, né? Por exemplo, se ele tem essa resistência à insulina elevada, esse açúcar ele vai se acumular no sangue durante muito tempo. Ele pode passar, por exemplo, de 500, né, miligramas por decilitro, 600. Existem duas complicações aí. Uma é a cetoacidose diabética. Esse excesso de açúcar no sangue vai deixar ele muito ácido. E essa é uma complicação que pode levar à morte. O paciente tem que ser hospitalizado imediatamente. Esse sangue está muito ácido, né? É isso que... Isso. É uma das razões, a uma das acidez do razões. sangue, tá? E a outra é o estado hiperosmolar hiperglicêmico, né? Esse excesso de açúcar no sangue gera um aumento de osmolaridade. E aí diversas complicações acontecem. O paciente vai, sim, ter um quadro de emergência, né? Um quadro muito grave, podendo levar à morte mesmo. Deixa cega a pessoa, tem Aí histórias... são as crônicas. As crônicas, Isso. tá. As complicações crônicas, né? Tem a Tá. retinopatia diabética, né? Tem o pé diabético. O que acontece? Esse excesso de açúcar gera uma coisa chamada glicação avançada, né? Esse excesso de açúcar acaba gerando um processo inflamatório nos neurônios, por exemplo, vamos tratar aí da retinopatia, né? Gera um processo inflamatório e acaba degenerando esses neurônios. Principalmente a baía de mielina, acumula esse açúcar, né, na baía de mielina e produz o que a gente chama de produtos da glicação avançada, essa glicação de glicose, né? Essa glicose acaba glicando, inflamando e degenerando essas células neuronais. Você tem aí uma alteração, né, do impulso nervoso, né, e você, no caso da retinopatia diabética, você também tem outras alterações, né, na retina, por conta de acúmulo desse açúcar, dessa glicose, e aí você tem aí uma degeneração, né, de todo o mecanismo de receptação, né, dos fótons, né, visuais, enfim. Meu. Doutor Lucas, E eu queria... rins também, coração, desculpa. claro. Rins, coração, as complicações da diabetes são sistêmicas. Agora sim, Dago. Diabetes. Sabemos tudo de diabetes. Nossa, cara. Eu me empolgo aqui, vocês têm que falar. Não, Calma, entendi, deixa eu eu falar entendi. também. Mas eu queria entrar agora no assunto de terapias hormonais, porque recentemente o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de terapias hormonais para efeitos estéticos, para fins estéticos, uso com que tem anabolizantes, esteroides, androgênicos. Queria te Isso. ouvir. O que você achou dessa decisão do Conselho Federal de Medicina e quando existe recomendação médica para essas terapias hormonais? Olha, eu acho o seguinte, que essa proibição a princípio é positiva. Por quê? Porque mostra uma preocupação maior com a regularização, né? Com a fiscalização, né? Você colocar aí uma burocracia a mais para que alguns casos, né, sejam proibidos, né? E realmente muitos usos indevidos acontecem, tá? O que eu acho? Eu acho assim, essa medida não é para os casos dos pacientes que têm privação da produção, né, de testosterona, enfim. Não são para essas pessoas, né, que precisam da reposição hormonal. Né, homens com 50 anos de idade, 40, não produzem mais testosterona, ou até o hipogonadismo mais
precoce. Né? Se você não produz, isso é um diagnóstico médico, a indicação permanece. Não foi proibido nesses casos. Sim. Seria só para fins estéticos. Somente para fins estéticos. Mas o que acontece? Se o homem ele produz pouco, vou dar o exemplo do homem, ele produz, sei lá, 200, né? Ele tem níveis de 200 de testosterona, e você vai ajustar para 800, para 900, ele vai ter um ganho de massa muscular, ele vai ter um ganho estético. Ele vai ter uma melhora do anabolismo, ele vai ter um aumento de força muscular, um ganho de massa muscular, de disposição, né? Vai ter melhora de performance no treino, ele vai treinar mais, ele vai gastar mais caloria, vai acelerar o metabolismo, vai definir mais. Então, assim, eu acho muito difícil dissociar, né? Porque os benefícios estéticos, eles andam juntos dos benefícios clínicos, né? Então, no caso da pessoa que precisa, ela vai ter os dois benefícios, não tem jeito, né? Agora, sim, eu acho que aqueles casos, né, de pessoas que você vê que é puramente esportivo, né, fisiculturistas, enfim, eu acho que esses casos aí continuarão a ser proibidos, né? E tem um ponto negativo que eu vejo sobre isso. Eu falo sempre o seguinte: quando você proíbe, você está afastando o praticante, né, do halterofilismo, que só quer estética, do profissional médico. Você está burocratizando, ele vai buscar isso no mercado negro. No mercado negro, você tem ali substâncias produzidas em quintais, né, com aditivos, veículos de transmissão, né, da medicação, óleos de cozinha. Isso vai aumentar muito mais os danos nesse público. Eu sempre falo o seguinte, que eu prefiro sempre mesmo o paciente que ele vai fazer uso por estética, eu prefiro que ele fique próximo a mim. Eu prefiro que ele tenha acesso a mim. Por quê? Porque ele vai chegar, ele vai fazer por estética mesmo, ele vai fazer doses que eu não recomendo, tá? Ele tem, às vezes, contraindicações, tá? Ele tem um fígado ali doente, ele tem ali outros problemas, ele tem um aumento da resistência à insulina, né? Se você elevar demais essa testosterona, vai piorar o colesterol, tá? Ele vai ficar mais nervoso, enfim, tem várias contraindicações, mas eu ainda prefiro que ele tenha acesso a mim, que ele venha, porque eu vou falar isso que eu estou falando para vocês aqui. Se ele tiver uma sensibilidade com relação a isso, ele pode diminuir até a dose. Ao invés dele fazer 4 gramas de testosterona, que é um absurdo, e muitas pessoas fazem por estética, eu vou conseguir que ele faça 2. Eu vou conseguir identificar nos exames algum quadro mais grave. Eu vou falar, agora a coisa ficou séria. Se você passar daqui, você vai ser hospitalizado, sabe? Você não vai chegar nem aos 50 anos. Então, assim, eu ainda prefiro que ele esteja próximo, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que realmente tem que proibir mesmo, mas isso, infelizmente, vai afastar. Ele vai buscar opinião, né, no professor da academia, nada contra, claro, né? Mas ele vai buscar o mercado negro, né? Quando ele está próximo, eu consigo minimizar os danos. Né? E o chip da beleza, que a mulherada também Fantástico. usa? Muito criticado. Sabe, você conhece o chip da beleza, Dango? Não conhece? Explica se você conhecer, você nunca mais vai largar. Olha só! Então, o que acontece? Na verdade, os implantes hormonais eu nunca chamo de chip da beleza. Eu acho que isso é popular. Não cabe a mim, principalmente, um profissional, usar esse termo. Né? É um veículo, né, de administração de uma substância. Enfim, como existe a via oral, a via dérmica, a via intramuscular, a via de implantes subcutâneos é uma via de administração das outras substâncias. Né? Então, aí o pessoal fica criticando uma via de administração. Não existe isso. Como é que você critica uma via de administração, sendo que a responsabilidade da prescrição é do profissional que está selecionando uma substância para fazer no paciente em determinada dose, em determinado contexto clínico de contraindicações e indicações? Não existe você criticar uma via de administração. Você tem que criticar as condutas indevidas, né, negligentes, em que alguns profissionais podem ter colocado em risco, né, a saúde da paciente ou do paciente. Né? Então, não é bom e nem ruim, não tem por que criticar ou ser a favor de uma via de administração, né? Você tem que saber qual é a real indicação das substâncias que estão sendo administradas ali. É tipo uma fita? Como é que é isso? Tem os pellets, né? Que é um macarrãozinho assim, ó, bem pequenininho. Tem o de silicone, que ele dura 1 ano. Né? Esse aí é subcutâneo, né? É subcutâneo, embaixo da pele. Esse de silicone, né, os elásticos, eles duram 1 ano e eles devem ser retirados depois. Né? E tem os absorvíveis, que aí se você coloca ele lá, ele é absorvido e fica.
né? Subcutâneo também? Subcutâneo também. E quanto custa isso aí? Olha, mais ou menos. O que acontece? O valor... Aí, ó, Dagô, tem O valor ele é muito associado ao know-how do profissional que prescreve, né? Então... Eles podem ser manipulados? Com a mão, assim? Não, manipulados em algum, tipo, laboratório para Eles são manipulados. Porque tem um que que você compra em farmácia, né? O Planon, eu acho que Isso. Já é pronto. Nesse caso aqui, não. Ele é manipulado, Manipulado. todos. Em laboratório. Tá, aí você coloca a dosagem de hormônio ali dentro. Isso. De acordo com o paciente. Agora, minha dúvida é a seguinte, a questão da dosagem. Porque uma hora que você implanta, como é que funciona essa liberação? O próprio organismo vai exigindo ali daquele chip? Porque, assim, um comprimido você toma todo dia uma dosagem controlada. Agora, um bastão como esse, você implanta, como é que funciona essa questão? Ele libera X por dia. O mesmo ele X mesmo, por dia. Ele mesmo. Faz parte da constituição, né, do material. Tá. Então ele libera X todo dia. Tá. Essa é uma das vantagens dos implantes, né, absorvíveis, né, que por ele liberar uma quantidade exata todo dia de dose, você tem uma previsão, ele tem uma constância de doses no sangue, de níveis no sangue, né? Ao contrário, por exemplo, da via intramuscular, vou dar o exemplo da testosterona, existe um aumento dos níveis no sangue, né? E depois tem uma queda. Isso por quê? Porque a medicação fica no músculo e ela vai sendo absorvida ali, mas de formas não constantes, né? Então, flutua os níveis no sangue. O implante não. Por ele liberar sempre X todo dia, de acordo com a substância, o implante que você coloque, os níveis eles são mais constantes. Isso é bom, essa não flutuação dos níveis hormonais. É um dos benefícios do implante, né? A outra é que você não precisa administrar a medicação todo dia. Você não corre o risco de esquecer, né, de tomar a cápsula. Sim. Se for um gel, você não precisa passar na pele, né? Então é muito prático. Você coloca uma vez, passa 4 meses, 5... Né? Eu sempre prescrevo os absorvíveis, eu acho melhor. E depois de 4, 5 meses você vai lá só repor, ajustar uma dose, outra. É muito confortável, muito conveniente, muito prático e muito seguro, né? Ao contrário do que muitas pessoas estão falando por aí. É muito seguro. Eu nunca tive paciente nenhum com problema, né? O risco existe na negligência do profissional, né? Na falta de noção, né? De cautela. Porque você coloca o implante, ele passa 4 meses. Como é que você vai colocar uma dose que ela pode ser muito alta para o paciente? E depois? E o que acontece? Vai esperar 4 meses de efeitos colaterais, tá entendendo? O que acontece no corpo da pessoa quando ela faz esse implante? Depende da substância. Depende da substância. Isso daí é resolvido através de exames e tal. Você precisa saber o que você precisa. Mas geralmente quem te procura está buscando o quê, assim, para usar esse implante? Reposição hormonal, né? Mulheres da menopausa, principalmente. Porque a mulher na menopausa ela é muito prejudicada pelo período de privação hormonal, né? Homens também, principalmente. Hoje os homens eles têm baixos níveis de testosterona, porque a vida corrida estressante reduz a produção natural. A gente sabe que a produção de testosterona é relacionada, é associada com a fertilidade humana. Então, quando o homem está muito estressado, que ele come mal, que ele não dorme à noite, ele entra num processo, né, de estresse, ansiedade e inflamação crônica que reduz a produção natural, suprime de testosterona. Então, hoje é muito comum a gente encontrar homens até jovens, né, hipogonádigos, produzindo pouca testosterona. Né, porque vive estressado, vive ansioso, não come direito, não pratica atividade física, não dorme bem à noite. E são essas pessoas, né? Principalmente gente que precisa de mais produtividade, né? Baixa libido nos homens é muito comum. Hoje, homens com baixa libido é incrível como tem, cara. Mesmo com uma idade que deveria ter. Deveria ter. Você falou 40 anos, 30. Né? 30 anos. Isso. E assim, em termos de estudos científicos, esse hipogonadismo precoce só aumenta. Hipogonadismo é a queda de testosterona. É a baixa produção de testosterona, hipogonadismo. Só aumenta, 1 a 2% ao ano aumenta, para você ter uma ideia. O hipogonadismo precoce, sem falar do natural, né? Lucas, a gente vai continuar já com esse papo, mas eu queria dizer para Paula antes que eu ouço o Sem Filtro todo dia. Ah, que bom. Eu ouço todo dia, porque eu sou muito ligado ao internacional, ao noticiário internacional. Para saber do Brasil, eu vejo a Paula, que é uma grande apresentadora e
e tem uma equipe ali de comentaristas que é... Não, eu piloto uma nave, né, É verdade. Eu fico uma impressionado. nave ali com os melhores comentaristas desse país, Augusto Nunes, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Alexandre Garcia, excelente Nossa, aquisição ao time, Rodrigo Constantino, Cristina Grêmio, Paulo Eduardo Martins... A Fabi Barroso, Flávio Morgan, enfim, eu só piloto essa nave. Impressionante, é um desafio, né? assim, É muita né? coisa. E muito me honra muita estar gente. todos os dias. Sim, e os assuntos, assim, são... o noticiário não para, né? Eu falo que de tédio eu não morro. É verdade, porque cara. todo dia o noticiário político verdade. neste país é muito agitado. Mas eu fico feliz que você acompanhe. Todo dia, o meu, Oeste todo Sem dia. Filtro. Às vezes eu fico com vontade de entrar aqui. Falar. Não, eu quero dar minha opinião, porque realmente. Um dia eu vou te polêmico. chamar ali para fazer Você um me chama, comentário. você chama, eu não sei o que vai sair, né? É perigoso, mas. Não, a mas gente faz. eu acho demais. E realmente a gente está vivendo um período da imprensa brasileira tão pobre, tão miserável, que. Eu tenho curiosidade do seu comentário político. Um dia eu vou te chamar, o cara que pensa fora da caixa, assim. Tiver aquele bastidor, assim, de Brasília bem Eu fico comentando aqui. cabuloso. Assim, eu falo, imagino você me chamando e o que eu vou falar. Mas, olha, isso, o Sem Filtro só existe porque a gente tem a assinatura da OS. A gente vive disso. A gente, ao contrário do resto da imprensa que está esperando verba, né? Vamos ganhar verba do governo. Passando a gente o não chapéu, tem. né? A gente não tem isso daqui. E por isso que é importante, né? Ter a assinatura, que a pessoa faça assinatura. Exatamente, assinatura digital toda semana, um conteúdo exclusivo lá no site da Revista Oeste, com textos de grandes jornalistas, vai começar por Dagomir Marques, Imagina. Augusto Modesto. Nunes, verdade. J.R. Guzzo, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, os nossos colunistas internacionais, Frank Furedi, Theodore Dalrymple, que é um psiquiatra inglês excelente, o Evaristo de Miranda, que sabe tudo do agronegócio, Bruno Meyer, falando sobre business. Essa semana, inclusive, ele falou dessa coisa que você estava falando agora, desses implantes, de um empresário brasileiro que está fazendo investindo isso. nisso, Eu soube ontem que isso existia, agora você está falando. E eu assim, olha, aproveitando, não sei se você que está acompanhando a gente, tem o Dr. Lucas também, a gente vive um excesso de informação hoje, né? E a informação para tudo que é lado, a gente tem a sensação que está sempre devendo, não viu o último filme, a última série, o último livro, o bastidor de Brasília, o ministro que está caindo, o outro que está chegando, a emenda que foi liberada. Então, assim, nós aqui fazemos a seleção para você de conteúdos. É verdade, né? Então, assim, a gente verdade. faz a seleção do que importa, às vezes conteúdos curiosos, interessantes, tanto no nosso site diário quanto na nossa revista digital. Então, assim, é uma curadoria especializada, feita por jornalistas independentes, que não tem nenhuma vinculação com o governo, com o partido político, e aí você tem garantido uma assinatura digital, com textos excelentes que você não vai encontrar em outros veículos de comunicação, e para você se manter informado, eu falo sempre, informação é conhecimento, mantenha-se informado, invista na Revista Oeste. Se você já é assinante, compre uma assinatura e dê de presente. Porque isso aí é uma coisa diferente, né? É verdade. Para você diferente. presentear com conhecimento. É isso, que ninguém tira, não pesa e faz toda a diferença. E você financia o SCast, o Sem Filtro, as liberais, que você apresenta também com a Branca Nunes. Exato, o Estúdio Oeste. O Estúdio Oeste com o E Silvio tudo que Navarro. mais vem por aí, porque a tudo gente está mais preparando coisa. uma grade assim, infinita aqui para a Revista Oeste e a gente precisa de apoio, né? E a gente vai mudar esse esquema do... custa menos que um cafezinho por semana. A gente vai mudar porque vamos procurar outros produtos de comparação. Porque isso aí Cafezinho já sabe o que é, né? Tá falando inclusive de nutrição, então a gente precisa ter outros parâmetros. Variar, né? Para variar, isso aí, viu? Bom, Jonas, então, vamos voltar para o começo. Vai. Eu estou aqui, eu estou precisando emagrecer, cara. Eu preciso emagrecer, eu tenho preguiça de ir na academia, eu estou com uma idade também que a idade do condor, né? A famosa idade do condor. O que eu posso, o que o jejum intermitente pode me ajudar nesse sentido? Apesar do que você falou, eu praticamente já estou fazendo. Né? Porque eu fico assim, da meia-noite até 1h eu não como. Sim. Nada. O que acontece? O jejum intermitente ele tem os benefícios de curto e longo prazo. Os maiores eles são de longo prazo, né? Melhora muito
redução da inflamação crônica. A gente sabe que a inflamação hoje é o fator que está na gênese de diversas outras complicações, né, descompensações. Então, se você reduz a inflamação, você reduz o acúmulo de gordura, você reduz os níveis de pressão arterial, você controla a glicemia, você melhora a imunidade, você melhora o intestino, tudo. Melhora a depressão, melhora tudo. Né, ansiedade, reduz incidência de câncer, ou seja, você combate a inflamação, o jejum intermitente reduz os processos inflamatórios, você reduz toda a cascata de outras comorbidades que você adquiriria. Sim, né? sim. Além disso, controle glicêmico, não tem coisa mais incrível hoje do que você controlar, né, o açúcar, você reduzir os níveis de açúcar. Você aumenta o gasto calórico por fonte de gordura, né, pelos ácidos graxos. Tá. Né, isso aí tem o benefício do emagrecimento, você melhora a imunidade, tá? Você melhora a cognição no jejum intermitente. Né? A gente sabe que o jejum intermitente ele aumenta os níveis do BDNF, né, um fator neurotrófico cerebral. Isso, por sua vez, aumenta os números de mitocôndrias, que a gente sabe que é a usina energética da célula. Né? Então, isso potencializa a cognição, melhora a memória. Então, os benefícios do jejum intermitente, sem falar no campo das patologias. Né? A gente sabe que tem diversos estudos, principalmente de uns 10, 15 anos para cá, que mostram o jejum intermitente já sendo usado de forma off-label em tratamentos de câncer. Né? Pois é, até entrar, eu já vi alguns documentários, gente que fica 20 dias sem comer Nossa. para a cura do câncer. É polêmico isso, né? A partir de 16 horas de jejum, você começa a emagrecer mesmo. Seu corpo começa a usar mesmo ácidos graxos, né? Porque você acaba reduzindo bastante os estoques ali de açúcar no sangue. Então, quando você aumenta esse período de jejum, você emagrece mais, né? Mais rapidamente e em maior quantidade. Né? Então, por exemplo, para você, o ideal é que você fizesse pelo menos 1 a 2 dias na semana de um jejum mais prolongado. Mais né? prolongado quanto? Assim? A partir de 16 horas. 16 horas, tá. Isso. Né? Quanto mais, maior é a eficiência da perda de peso. Né? 16 horas, a partir desse momento, você começa aí a priorizar a queima de ácidos graxos, né, no seu corpo. Quando você faz um jejum de 20, 22 ou um dia inteiro, isso aumenta, potencializa esse efeito. 1 a 2 dias na semana, associado com os outros dias com a dieta low carb. Né, em que você vai priorizar aí as fontes saudáveis, né, tanto de proteína, carboidrato e gordura. Show de bola, você vai conseguir realmente emagrecer. E você falou em 2 dias por semana, mas esses 2 dias é bom que sejam juntos ou separados? Separados. Separados para não exagerar. E a grande questão do jejum, que o pessoal erra muito, é a seguinte. Você fez um jejum de 16 horas, você vai ter uma janela de 8 horas. A grande questão é a seguinte, quando você faz esse período de alimentação na janela alimentar, você tem que dar prioridade a alimentos saudáveis, boas fontes de gordura, carboidrato de baixo índice glicêmico, né, dá prioridade em carboidratos complexos, e proteínas de fontes saudáveis. Né? Sem ser, carne vermelha é uma fonte de proteína muito gordurosa, a gente sabe que ali tem outras substâncias que vão piorar a saúde. Então, se você, nessa janela, faz uso de alimentos saudáveis, você não vai mudar, prejudicar aquilo que você melhorou. Você não vai reinflamar. Tá entendendo? Você não vai reintoxicar. Então, a grande questão é essa. Se você, na janela, né, come alimentos saudáveis, você vai, sim, permanecer com os benefícios. Tá. E a atividade física? Porque eu, por exemplo, eu vou treinar em jejum. E tem gente que não consegue, né? Mas tem gente que eu ouvi falar que é melhor, né? Não, eu não sei. Eu fui porque eu tinha que acordar muito mais cedo. Se fosse para comer, eu teria que acordar muito mais cedo. Eu falei, não, entre dormir e comer, eu prefiro dormir. Aí eu falei, vou testar um dia para ver se eu não desmaio. E deu tudo certo, 1 vez, 2, e agora eu só treino em jejum. Isso é um mito que até hoje as pessoas carregam, né? O que acontece? Vamos dizer que você acorda 5 horas. Né, vai treinar 5h30, né? Aí você vai ali, come uma coisa rapidinho e corre pra academia. Essa era eu. Esse alimento, ele tá no estômago recebendo suco gástrico, reagindo com aquilo. Você não está usando aquela energia, né, aquela fonte de caloria. As suas fontes de caloria, principalmente se tratando de carboidrato, são os depósitos de glicogênio, tanto no fígado quanto no tecido muscular, que são as principais fontes, né? Então, você está usando a caloria que foi ingerida no dia anterior. Tá. Então é um mito mesmo. Mito. Você precisa comer alguma coisa antes de sair. É um mito. É um mito. Claro que varia um pouco, por exemplo, você vai tratar de um atleta, um triatleta,
né? Ele tem ali logo cedo um treino de muito gasto calórico, um gasto calórico exagerado. É claro que ele vai ter ali um período de 1 a 2 horas antes, né, para fazer um pré-treino, né, assim dizendo, né, para fazer uma ingesta calórica que ele vai usar essas calorias. Mas nesse caso que você colocou, no seu caso, não tem risco de ter... A não ser que você tenha uma predisposição a desenvolver hipoglicemia com muita facilidade, isso é raro, né? Uhum. E a questão dos suplementos, doutor Lucas? Suplementos. Você toma? Tomo. É indicado? Olha, alguns, né? O que acontece? O que hoje não pode faltar na sua... que hoje não pode faltar? No seu gabinete lá do... Eu acho que a proteína, sabe, o whey protein, Sim. acho que você tem que ter, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa hoje, ela bater o teto calórico ou o teto de proteína que ela tem que ingerir. É muito difícil, né, na correria do dia a dia. Você tem que ter um shakezinho ali, né? Você tem que ter uma proteína fácil, porque é uma refeição até de resgate, né? Você, sei lá, não deu tempo de almoçar, você toma whey, né? No pós-treino eu acho muito necessário o whey. Algumas pessoas não. É controverso, mas o que acontece? O whey protein é a principal fonte, a melhor fonte de proteína que a gente tem, né, de mais fácil utilização pelo organismo no período pós-treino. É o momento que o músculo está bem permeável, né, que está bem perfundido de sangue. Ele precisa de aminoácidos rápidos para fazer o reparo. Né? Você estimulou no treino, você gerou ali ruptura das fibras, um processo inflamatório, agora ele sabe que ele precisa sintetizar proteína, você já toma aminoácidos pronto para você utilizar. Não é um pedaço de carne que vai ser digerido ainda. Enfim, grande sacada é o que potencializa a absorção e a utilização desse aminoácido é a associação com o carboidrato. Isso aí. Essa é a grande sacada. Whey protein, sempre bom ter, né? Creatina. Pessoa que faz treinamento de força tem que ter creatina. O que acontece? A contração muscular ela se dá numa única fase. Ou contrai ou relaxa. Não contrai lentamente. Para isso acontecer de forma rápida, precisa de uma moeda energética pronta, fácil de utilizar. Pega e utiliza. A gente precisa da fosfocreatina. Por isso que a gente precisa suplementar a creatina, para a gente aumentar essa quantidade de fosfocreatina disponível, né? Através da alimentação a gente ingere muito pouco, não é suficiente. Então a creatina é um suplemento indispensável, tá? Não só para praticantes de treinamento de força, mas praticantes de treinamento aeróbico, endurance, também é necessário fazer uso, tá? Dentre outros benefícios da creatina que superam aí a disponibilização de energia, né? Além disso, a creatina ela hidrata o ambiente intracelular. Isso favorece uma boa ocorrência das reações bioquímicas. É um outro benefício da creatina. E é o suplemento mais estudado na história, acima de 500 estudos, né? Então, já é bem configurado na ciência a importância. E vitamina D também, dependendo vitamina do caso. D. Olha, é raro a pessoa ter bons níveis de vitamina D raro, hoje. né? Por quê? Porque os últimos estudos, eles mostram que o grande benefício da imunidade, principalmente no Covid foi evidenciado isso, é quando os níveis de vitamina D estão a partir de 60. Antigamente, os valores de referência laboratoriais coloca valores até 30, 45, e a ciência ultimamente mostrou que não é isso, sabe? Que são níveis muito maiores. Ou seja, tomar sol não é mais suficiente, é perigoso você pegar câncer de pele, mas não elevar sua vitamina D. Tá. Né? E através da alimentação é muito difícil também. Sabe por quê? Porque a biodisponibilidade da absorção via intestinal é muito baixa. Não adianta você fazer X, 10, X, 20X, que o intestino ele só pega um pouquinho e joga nas fezes. Então, hoje as vias injetáveis, na minha opinião, são indispensáveis para você. Ah, pois é, essas terapias, isso também é curioso. Eu estava lendo no Japão, isso é muito comum. Você tem como se fosse em clínica, você vai lá, faz uma terapia injetável, passa lá 1 hora, injeta ferro, vitamina B12, uma série de coisas que muitas vezes o teu estômago não absorve, né? Não absorve. Eu descobri sem querer uma tal de gastrite atrófica. E aí, descobri que não tem absorção de B12. Aí você vai, às vezes, gasta uma grana com vitamina via oral e não tem absorção nenhuma. A gente fala que isso é cocô caro. Você gasta uma grana, Pois vai sai tudo, né? vai tudo nas fezes. Assim, isso é individual de cada substância. Tem substâncias, por exemplo, a coenzima Q10 só absorve 1 a 2%. Sabe quanto você tem que fazer de coenzima Q10 via oral, né, para você atingir bons níveis no sangue, né, sérico? Então, alguns são indispensáveis que sejam injetáveis, né? Não é só através da soroterapia, mas, por exemplo, intramuscular. A vitamina D age muito bem na via intramuscular, né? Você faz uma única dose, é resolutivo, né? E é uma suplementação que
passa 3, 4 dias, você já faz, gente, o que é isso? É. Sim, um bom humor, uma disposição, a vitalidade. É incrível a resposta da suplementação por vitamina D, né? E aí você procura, por exemplo, um nutrólogo, faz essa orientação de soroterapia. Soroterapia e o intramuscular também, né? Não é só através do soro. Sim, aí depende o tipo de vitamina que a pessoa Sim. precisa. E antes de tudo isso, um bom exame de sangue, provavelmente, para... Com certeza, para controlar. Para saber como está a situação, né? É essencial. Né? Então, diversas substâncias, a coenzima Q10 é outra que eu acho indispensável também você suplementar. A substância aí que está diretamente relacionada, né, com a produção de energia, com a imunidade, enfim. E você, através da via alimentar, né, via oral, como eu falei, tem uma absorção pífia. Né, e o ômega 3? Indispensável. Também. Mas aí ela tem uma boa absorção via oral, o ômega 3? Tem uma boa absorção intestinal. É? A gente não faz via injetável, né? O que acontece? Existe um estudo chamado estudo Reduced, que ele provou que o ômega 3 ele oferece impacto na mortalidade por doença cardiovascular. Isso está na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, hoje fazer uso do ômega 3 é indispensável. Todos os meus pacientes fazem uso. Ah, é? Porque os estudos eles são muito, muito confirmatórios, né? Muito claros na importância. Né? Reduz níveis de triglicerídeos, né? Melhora o HDL, né? Que é o nosso faxineiro das artérias, é o colesterol bom, né? A gente fala. Né? Sim, ele passa tirando ali os colesteróis ruins, né? Da parede dos vasos. Né? Então, esse HDL é importante você manter bons níveis, né? Acima de 50, 60. E o ômega 3, ele auxilia nesse processo. Como também já mostrou impacto nos estudos na mortalidade. Então, a gente, quando na ciência a gente encontra isso, a gente não discute, né? Opa, apresentou impacto na mortalidade. Pronto, então não tira. A gente faz. E outra coisa que a gente estava conversando antes do programa começar, eu sou vegetariano. Né? Há 18 anos, já 19 anos, eu tive muito assim no começo... você vai ficar anêmico, você vai morrer daqui a 2 dias. Eu falava, vamos ver. E eu nunca tive tão bem. Né? Tive assim, a 18, meu último exame com o santo doutor Fábio Brandt, que é meu gastro, ele nem falou, nem vem, né? Parece que você tá bem demais, meus níveis e tudo. Mas isso é uma questão individual, é o que você estava falando. Isso é individual. É individual. Então, o que você recomenda para uma pessoa? Porque tem muita gente querendo parar de comer carne. Primeira coisa, procurar um profissional. Né? Tem que procurar um bom profissional com experiência, nutricionista, para planejar a estratégia de disponibilização nos alimentos dos nutrientes necessários. Né? Porque às vezes se você faz por conta própria, você acha que isso aqui tem isso aqui tem aquilo, tá faltando vitamina K, tá faltando vitamina B, né, do complexo B, tá faltando cálcio, magnésio, você vai adquirir uma disfunção importante, não vale a pena. Por conta própria não vale a pena. Então, você tem que ter um profissional nutricionista estabelecendo, né, essa estratégia conveniente para a sua rotina, para o seu cotidiano. Tá? Às vezes a pessoa ela não tem tempo de selecionar todos aqueles alimentos. E se faltar um alimento, vai faltar um nutriente. Sim. Então, assim, é muito mais trabalhoso você ter uma rotina com esse tipo de alimentação. Né? É possível? Totalmente. É totalmente possível você adquirir todos os nutrientes necessários através de uma dieta vegetariana. É fácil? Não. Então, se você garantir que você vai estar disciplinado, né, com a implementação, né, daquela alimentação, e se você, junto com um profissional médico, você está acompanhando suas funções orgânicas, seu colesterol, os níveis dos sais minerais, vitamina B12, vitamina K, etc., está tudo certo, não tem problema nenhum. E aqui a gente vive no país da picanha, né? Do churrasco e tal. E o que você acha da carne vermelha nesse sentido, no sentido nutricional? Tem que ser ingerida com cautela, né? E dentro da carne vermelha você tem que dar prioridade para as carnes mais magras, né? Existem as carnes mais calóricas e as carnes mais magras. Né? Quais são as piores, no caso? Churrasco, né? Carnes para churrasco, picanha, fraldinha, costela, costela nem se fala, né? Mas, por exemplo, as carnes, o patinho, né? Já são carnes mais magras. Fraldinha, e mesmo sequinha. Isso. E mesmo assim você tem que ingerir poucas quantidades, mesmo as mais magras. Tem que dar prioridade, né, às carnes mais brancas, né? Frango, enfim, tá?
E peixe tem que ter pelo menos umas 2 porções de 250 gramas por semana. Tá mal aqui, viu? E, doutor Lucas, as pessoas também... O nutrólogo, ele pode prescrever, por exemplo, remédio para emagrecer? Se necessário, deve. Se não tiver prescrevendo, pois é, porque às vezes errado. aquele binômio, né? Fecha a boca e vai fazer atividade física. A pessoa tem dificuldade para emagrecer só com essas duas, né? Com dieta e com atividade física. E aí, quando é que o remédio é indicado? Tem pessoas que só com dieta e atividade física, mesmo sendo as mais disciplinadas, não vai emagrecer. Por quê? Porque a predisposição genética é tão grande a acumular gordura que isso não vai ser suficiente. O que acontece? É individual. Aquela pessoa que ela só tem um sobrepeso, né, aquela gordurinha, com certeza, se ela praticar atividade física, né, seguir pelo menos um plano alimentar que você garanta a restrição calórica, garanta que ela não está ingerindo, porque às vezes a pessoa se engana. Eu como um pouquinho, um prato assim e tal. Quando você vai ver, está comendo 2.000 calorias e gasta 1.500. Então, se ela tiver pelo menos um plano alimentar bem determinado, né, e estiver praticando atividade física, gastando calorias, e for um excesso de gordura de peso pequeno, ela pode sim conseguir. Né? Mas assim, o que acontece? O que a gente encontra hoje? É muito difícil. É muito difícil na prática você encontrar uma pessoa que vai ter sucesso num tratamento sem medicamento. É possível? É. Se o paciente não precisa, se você vê que é só um pouquinho de um desleixo, um pouquinho de excesso de peso, a gente tenta primeiro sem medicamento. Com certeza. Mas na grande maioria, não é o que a gente acha. Pois a gente estava até falando de diabetes, né? Aqueles remédios para diabetes, o Vigovi, agora sendo usado para emagrecer, né? A semaglutida também. Agora deve chegar aí no mercado. E li um artigo agora, recentemente... a semaglutida já tem. Já tem. É o Ozempic. O Ozempic, mas ele não tinha indicação no Brasil para obesidade. Isso. E aí agora o Vigovi está entrando com essa indicação em bula, né? Em bula. Em bula. Que é o Ozempic era off-label. Off-label. O que acontece nessa questão do off-label? Os medicamentos, eles passam por fases de estudos, né? E o que acontece? Às vezes o medicamento, ele já está lá no fim já dos estudos, sabe? Ele já passou pela primeira fase, pela segunda. Aí falta só a última fase, né? E mesmo se ele já tem diversos estudos que mostram ali uma segurança muito grande, ele ainda não vai em bula a indicação. Mas isso não quer dizer que não seja uma boa indicação. Pelo contrário, ele já passou por todas as fases, né, praticamente mais importantes, já tem 10, 15 anos, né, tem 200, 300 estudos, tem a prática clínica. Isso, a princípio, não contraindica o uso, o fato de ser off-label, né? Não é algo que você olha com maus olhos. Para off-label, né? Tá fazendo coisa errada. Não é bem assim, né? E o Wegovy está chegando, essas medicações elas só vão evoluir, tá? Elas só vão crescer porque elas são muito seguras mesmo, tá? Eu falo isso pela minha prática clínica, pelos estudos que vejo, né? Estudos sem vieses. E a tecnologia cada vez avança mais nesse sentido, né? Porque oferece resultado. Né? Um paciente que nunca... o que aconteceu, uma coisa que acontecia muito quando eu iniciei na prática da nutrologia. A gente encontrava muitas pessoas, né, profissionais que só indicavam na bula. Aí você encontrava um obeso mórbido com 130, 140 quilos, ele caía na mesa... Na época era só endócrino que trabalhava com isso, tá? Não tenho nada contra a especialidade, óbvio. Também faz parte do meu uso. Enfim, mas eles voltavam assim, doutor, já passei por 5 endócrinos e nenhum resolve o meu caso. Aquele paciente ficava com 140 quilos, 5, 10 anos, o endócrino falava assim, cara, seu caso não tem jeito. Sabe? O que acontece? O uso de dose diária, por exemplo, do Ozempic, né, que também é off-label, revolucionou, porque é seguro. Pessoas que antes eram obesas reverteram o quadro, são outras pessoas, têm uma outra autoestima, melhorou tudo, você reduz de forma drástica o risco cardiovascular desses pacientes. A gente sabe assim, que quando você reduz 10% do peso do paciente, você já tira ele da zona estatística de mortalidade cardiovascular. Existe um estudo que sustenta essa teoria, né? Então, o que acontece? Quando eu pego um paciente desse, faço um tratamento off-label, eu faço com que ele perca 10% do peso dele, eu já fico tranquilo. Para mim, ele já saiu da zona estatística de risco de mortalidade. Então, isso é importante. É você tirar o paciente. Gente, o que mata mais hoje do que obesidade, diabetes e hipertensão? Se a gente pegar aqui, que horas são? 3 horas. Se a gente for para um pronto-socorro agora, você não sai de lá até 6 sem ver.
alguém morrendo por infarto, por diabetes, por complicações, né? Por um AVC, um infarto. Isso são complicações de doença, de obesidade, de diabetes. Como é que você não age de forma drástica? Como é que você deixa de fazer um uso off-label que é totalmente seguro para manter o paciente num risco desse? Não faz sentido. E você... Respondi, eu saí aqui. Não, respondeu. Daqui a pouco... Não, mas é assim que é bom, cara, porque você vai falar, uma coisa leva a outra, coisa, né? Poxa. Como esse remédio, eu escrevi sobre esse remédio, esse Ozempic, que ele nasceu como... Eu também. Como também. Que ele nasceu como, me parece que era um produto para problemas musculares e que não deu certo. E eu não sei se é o meu, desculpe se eu estiver chutando errado, mas diz que era assim, é para acertar principalmente caso de idosos que não conseguiam mais controlar os músculos. Diabetes. Diabetes. Foi lançado... Eu li essa sua, claro, eu leio todas as suas. Ele foi lançado para diabetes. Os seus textos, mas acho que esse era outro. Esse era outro, né? O Ozempic foi para diabetes. Eu tenho que confiar, cara, eu não sei, eu estou vendo que... Ele tem as duas indicações, obesidade e diabetes. E outra coisa, voltando para o jejum intermitente, existe uma possibilidade dele fazer mal para a pessoa, se ela... Pessoa muito ansiosa... Pessoa com diabetes tipo 1 não pode fazer. Ah, tá. Né? A pessoa... Existem contraindicações, né? A grande maioria das pessoas não podem, né? Por conta própria, né? Tá. É uma estratégia que eu uso no segundo momento. Por exemplo, o paciente ele perdeu 10 quilos comigo, não consegue mais emagrecer. Opa, vamos alterar essa estratégia, né? Porque o que emagrece mesmo é a restrição calórica. Tá. Né? O jejum intermitente é uma forma de você fazer restrição calórica diferente de outras formas. É uma alternativa de você fazer a restrição, mas o que emagrece mesmo é a restrição. Se você gasta 1.500 e você come 1.000, você está emagrecendo 500. É isso que vai fazer você emagrecer. Então, se você fizer o jejum, mesmo de 16 horas, e você ingerir 2.000 e gastar 1.500, você vai ganhar 500. E agora, tem assim, estudos, por exemplo, mostrando a questão do efeito sanfona, para quem faz jejum intermitente, é mais forte, não é? Porque é muito comum, essas pessoas com dietas muito restritivas, depois ganham tudo de novo. Com o jejum é mais fácil manter depois, ou não? A pessoa que faz o jejum intermitente por conta própria, é quase batata que ela vai cair no efeito sanfona. Por quê? Porque ela vai desencadear, vai piorar o quadro de compulsão alimentar. Perceba, ó, tá sacanagem aí essas fotos, cara. Que é isso? Que é isso? Você pode estimular quem está nos acompanhando a fazer jejum? É isso mesmo, produção? É isso? Tudo jejum aí? Poxa. Então, o que é que acontece? Todo mundo hoje, muita gente tem um quadro de compulsão alimentar, né? Passo o dia inteiro trabalhando, chego em casa, estressado, cansado, eu vou comer para compensar. Agora deu vontade de tomar um copo de cerveja, de pedir uma pizza. Você tem aí uma estratégia de compensar a ansiedade com alimentos. Quando você entra num jejum intermitente, é só uma questão de, por conta própria, óbvio, né, sem tratar a compulsão, que eu trato. Se você entra num período de jejum intermitente, é só uma questão de tempo, isso vai piorar. Você vai ficar mais ansioso, porque você não tem mais aquilo que compensava. Antes você compensava comendo. Agora você está só sem saber o que fazer, sabe? Quando você ficar irritadíssimo, que você tiver uma crise de ansiedade, você vai ingerir toda a caloria que você perdeu. Pensa comigo, ó. Você gasta 1.000, ingere 500. Você emagreceu 500. De segunda a sexta, 2.500. Se você tiver uma crise de ansiedade no sábado, você come um hambúrguer de 2.600, você já perdeu tudo que você emagreceu. Você vai cair no efeito sanfona. E a pessoa, quando ela cai nessas crises, ela não sai no outro dia. No dia ela não acorda compensada. Ela passa um período até ela compensar novamente. Imagina assim, uma demissão do trabalho. Sim. Né? Uma decepção amorosa. Uma decepção amorosa. Que trata a compulsão? Trata a compulsão alimentar. Como que trata a compulsão? Você tem que tratar essa ansiedade. Por exemplo, você compensa a sua ansiedade com alimento. Eu preciso controlar a sua ansiedade. Mas é o quê? Medicação? Em alguns casos, medicação, outras medidas comportamentais. Né? Por exemplo, beber água aqui, ó, ao invés de comer. Isso eu falo sempre. Toma um copo d'água. Na dúvida... Água com limão, atividade física. Nossa, tô ansioso, vou correr 10 quilômetros. Você vai voltar mais tranquilinho. São estratégias, né? Uma alimentação menos inflamatória, né? Alimentos mais saudáveis, meditação, yoga. Né? Tudo isso... reduzir carga horária de trabalho, organizar tempo, né, tempo de descanso, tudo isso é fundamental para você compensar a ansiedade. Em alguns casos, só medicamento. Porque em alguns casos as pessoas são muito ansiosas.
pessoa tá ruim na unha, a pessoa... Acho que assim, as pessoas muito estabelecem forte. uma relação com a comida que é patológica, né? Total. Porque assim, Principalmente doce, né? Acho que as pessoas, doce e essa coisa funciona, da né? autoindulgência o tempo inteiro, né? Pô, trabalhei o dia inteiro, eu mereço. mereço, Peguei o busão, eu mereço. Entreguei o texto, agora eu vou comer, né? E aí você desenvolve uma relação de prazer ali momentâneo que acaba virando uma tragédia depois. E quando vira um hábito, às vezes, até no dia que você não está ansioso, você vai comer por hábito. Para compensar por não... problemas que você vai ter depois. E o costume. Eu mereço, né? Preventivo. Tudo, já conheço. Justamente. Você vai... Tipo, eu não tô com vontade de comer doce, mas eu sempre como, então é que é a hora do doce, vamos lá. Tipo, alguns casos tem que tratar com medicação. Por conta disso que eu expliquei, ele vai voltar a reganhar, sabe? Ele vai comer o que ele perdeu de caloria, ele não vai progredir no processo de emagrecimento. E, por exemplo, pacientes bariátricos, você também atende? O nutrólogo também atende? É necessário. Depois, porque... Totalmente, viu? Porque o que acontece? Alguma parte deles desenvolvem distúrbios absortivos, né? Você tira ali uma parte, né, do trato gastrointestinal, isso tem algumas complicações e tem alguns distúrbios de absorção de nutrientes. Então você tem que garantir que ele está ingerindo ali uma boa quantidade de alimento. E mesmo o paciente bariátrico, se você não garantir que ele esteja com um quadro de compulsão estabilizado, compensado, ele vai reganhar. É muito comum o paciente bariátrico ele ganhar, né, o peso que perdeu todo novamente. Eu tinha um colega que ele era fanático, fazia um monte de dieta, academia o dia inteiro, obcecado e tal. Mas ele falava que tinha o dia do trash, que ele podia... Tinha um dia... É isso que eu queria saber. Isso aí é sabotagem. Isso aí. Não, hoje, todo mundo ficava sabendo, hoje é o dia do trash. O dia é muito trash, sabe? Um dia inteiro, entende? De lixo. Não pode, né? Imagina, um hambúrguer hoje tem 2.600 calorias. Se você fizer um dia do lixo... Você vai perder tudo que você ganhou, entendeu? O ideal é que você tenha refeição livre, né? Eu sempre aconselho 1 a 2, a depender do caso. Refeição livre na semana? Na semana. 1 a 2 refeições livres. Que aí pode ser um trash aí. Aí pode ser o trash. Uma refeição, não é o dia. Uma refeição. Isso, uma refeição. Aí com sobremesa. Digamos que no domingo à noite você come uma pizza inteira sozinha. Tá tudo bem. Seu problema não é uma única refeição na semana. Isso é muito importante. Te garanto, assim, se você fizer, eu te mostro em exames, te mostro clinicamente que você não vai ter prejuízos quanto a isso. Né? E doutor Lucas, qualquer hora que acabar você vai falando, porque eu adoro o assunto, você vai... Só para completar, e tem gente que não vai ter nem refeição livre. Lá. Porque geneticamente é desfavorecido. Desfavorecido. Vai reganhar tudo com a refeição, sabe? Assim, é relativo, é individualizado. Mas a grande maioria pode fazer uma refeição livre. E tem o contrário também, que quem tem um metabolismo muito bom que pode fazer essa... Então, às vezes a pessoa é magra, mas metabolicamente não é saudável. Sei. Então, também não é indicado. Pois eu queria te perguntar assim, tem essa expressão, o gordo saudável? Não. Pois é. Porque agora ficou essa coisa de gordofobia, não pode falar. Meus exames estão normais, mas eu tô gordo, mas meus exames estão normais. Não existe obeso saudável. Isso quem faz está cometendo uma negligência. Tá matando gente. Porque se alguém acredita nisso. Não, porque os estudos eles relacionam também só o percentual de gordura elevado com o risco cardiovascular. Tem vários estudos muito bons que mostram que só o fato de você ter o excesso de gordura percentual, né, você já tem um risco, você já tem um maior índice de mortalidade por doença cardiovascular. Então, a princípio, você pode ter o colesterol. Isso às vezes acontece. Né? O paciente é obeso, ele tem um colesterol normal, a glicemia é normal, mas isso não tira o risco. Ele está inflamado. É uma questão de quando vai acontecer, né? Mas ele tem um risco elevado. Né? Independentemente, a maior porcentagem daquele grupo vai infartar aos 40, 50 anos, vai ter um AVC. As pesquisas mostram, né? Contra fatos não argumentam. Então, essa questão de... uma vez me falaram no Instagram, eu sou obeso saudável. Eu falei, isso não existe, não é. A pessoa não falou mais. Enfim, não pode, isso não existe. Sabe? É um erro grave quem fala isso. Né? Por muito tempo você acreditou nisso, até... Não, hoje ainda tem. Ainda tem pessoas, né? Essa coisa, eu acho que de normalizar a obesidade ou glamorizar. As pessoas têm que se aceitar como elas são. É uma doença, como é que se aceita? Pois eu acho que também a gente tem um outro extremo que é essa ditadura da magreza. Sim. Né? A beleza a todo custo, a qualquer custo, muitas vezes com terapia sem acompanhamento médico, a pessoa fazendo dietas restritivas assim muito malucas.
Esse é o outro extremo, né? Eu acho que a gente vive. Mas essa questão de normalizar a obesidade me parece um erro, né? Sim, com certeza. E um fato engraçado também é o seguinte, às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 8% de gordura, e o colesterol dele é péssimo, eu tenho que entrar com estatina de alta potência, dose alta, outros agentes naturais para compensar, dieta rigorosa, né, sem gordura saturada, porque geneticamente o corpo dele produz muita lipoproteína, muito colesterol, né? E esses colesterol a gente sabe que vai acumulando na parede das artérias, né? Forma ali uma placa, etc. Então, nem para um caso nem para outro existe essa coisa da é magro, é saudável. Não é só assim, né? Sim. Tem que ser a saúde metabólica global. E uma pergunta assim muito interesseira: pensar emagrece? Como assim? Você tem uma atividade cerebral muito intensa, escrever tem gasto calórico. A Paula lá cuidando daquele programa e tal. Não. Não? A não ser que você pense correndo. Na esteira ali. E pensando muito. E tal. Não tem. Não. Mas ele não gasta caloria também, né? Gasta, mas não é suficiente para você fazer um déficit calórico. Né? Tá. Para você emagrecer precisa de déficit calórico. Diferença entre o que você ingere e o que você gasta. Tá. Então você tem que gastar mais do que você ingere. Para você ter essa diferença, só esse gasto calórico, por exemplo, vamos dizer assim, vou olhar para você aqui, sua taxa metabólica, o seu metabolismo deve gerar em torno de 1.300, 1.200 calorias por dia. E isso o seu corpo gasta por estar vivo. Se você treina e gasta 150, você gasta 1.350. Né? Nossa, quanto de gasto calórico o seu cérebro deveria executar para que você gastasse 2.000 calorias e aí você emagrecesse, né? Então, tipo assim, esse gasto calórico que você tem pensando, ele já está incluso nessa sua taxa metabólica basal geral aí. Não colou, Dagô. Vai ter que ir para academia. Não colou. Tá fugindo da Dormir academia. emagrece. Pensa correndo. Apelar total. Pensa pedalando. Mas, eu tenho problema com academia. Eu não tenho carro, eu ando. Eu procuro andar assim. É obrigatório, academia, esteira e tal? É obrigatório. É obrigatório mesmo? É obrigatório. O que não é obrigatório é você fazer com intuitos de performance, né? Esportiva. Mas é obrigatório. Por quê? Porque com o tempo a nossa massa muscular ela vai se deteriorando, vai reduzindo. E massa muscular é importante. Tá? O tecido muscular ele tem diversas importâncias metabólicas e físicas. Por exemplo, para você ter uma ideia, o tecido muscular ele é o que mais gasta... Pronto, a gente estava falando de pensar. O tecido que mais gasta caloria é o músculo no corpo. Se você tem pouca massa muscular, você tem um metabolismo lento, né? Com a idade, você acaba tendo maior risco de desenvolver fraturas, né? Porque quem tem pouca massa muscular vai ter quedas piores, né? Vai ser mais frágil, né? Então, um tecido muscular... um bom grau, né, de hipertrofia é importantíssimo para você ter saúde. A gente está falando de saúde, por isso que não é dispensável, entende? Então, o que é que acontece? Mas você não precisa ir de segunda a domingo. Né? Você pode ir 3 dias na semana, 4 dias na semana, para você ter um mínimo de estímulo à síntese proteica e uma manutenção, né, de uma quantidade de massa muscular que vai te dar saúde, né, que vai deixar seu osso forte, né, seu sistema osteoarticular, né, com uma boa constituição, ligamentar, tendíneo, tudo isso precisa estar reforçado, precisa estar saudável. Né? E para a saúde mental? Teu plano não colou. Eu sei que ele ia falar, não, continua escrevendo que você vai emagrecer, não deu certo. Não, mas e para a saúde mental também, a atividade física é essencial. A gente está vendo, acho que uma epidemia de saúde mental, ansiedade, depressão. Com certeza. E a atividade física eu acho que é talvez o melhor antídoto para isso. Eu acho que é o melhor, sabia? Para mim é o melhor, sabia? Eu acredito melhor muito medicamento. nisso. Eu falo assim, melhor parte da atividade física é a hora do banho. Né? Que aí liberou aquela descarga de endorfina. Assim, ali você é outra pessoa. Mas vamos mais polêmica? Mais polêmicas. Qual é o alimento vilão da vez agora? O vilão da vez... Eu acho que o vilão da vez é o Ozempic, sabia? Tá bombado o Ozempic. Então, acabei de ler um artigo dizendo que quem fez uso estava com tendências suicidas. Nossa, jura, eles proibiram o uso, não sei qual foi o país. Islândia, com tendências suicidas. Nossa, jura, cara? Vamos lá, 2 a 3 casos. Isso estatisticamente é igual a 0. Tem que ser investigado? Óbvio. Tem 2, 3 casos. Vamos analisar o que é que aconteceu.
Primeiro ponto, o paciente obeso ele já é deprimido. Ele já tem a obesidade já é um fator grande de desenvolver depressão, e a depressão já é um fator grande de desenvolver a obesidade. Então a depressão ela sempre está aí, como consequência da obesidade ou como gênese. Então ela sempre está aí. Então, falou de paciente obeso, você já tem um padrão depressivo, né? Então isso já é importante. Muitos desses pacientes obesos já fazem uso de antipsicóticos, são pacientes que têm esquizofrenia, que têm outras psicoses, são pacientes ansiosos, né? Então tem que ser investigado com muita calma. Estatisticamente, 2 a 3 casos praticamente igual a zero. Se você tomar, que praticamente o mundo usa essa medicação hoje. A gente não fala só do Ozempic, a gente fala dos análogos do GLP-1. Vou explicar para vocês o que é o Ozempic. Posso? A semaglutida, que é o nome da substância, nós produzimos uma substância chamada GLP-1 no nosso intestino, né? E essa substância, ela reduz o apetite, reduz o esvaziamento gástrico, melhora a sensibilidade à insulina, ela é muito boa no tocante, o que leva a você ter saúde, emagrecer. Então, os cientistas sintetizaram, né, essa substância em laboratórios, análogos do GLP-1. Aí tem a Victoza, a Saxenda, né, que é a liraglutida. Aí eles foram melhorando essa substância em termos de metabolização, de aumento de meia-vida, né? Ela dura mais no sangue, enfim, melhorar a eficiência da medicação. Então, assim, já tem um bom tempo que a gente está fazendo uso dessas medicações, né? Em escala global. Então, assim, eu acho que a gente tem aí material suficiente para ver se é seguro ou não. Tem diversos estudos também em ratos, por exemplo, com a liraglutida, que ele mostra o seguinte, que existe um efeito contrário que a gente está pensando, de melhora de padrão depressivo. Por quê? Porque os análogos do GLP-1, eles oferecem uma ação neuroprotetora, anti-inflamatória, antioxidante, antiapoptótica, né? Inibe a morte celular neuronal. Então tem diversos benefícios que faz com que você reduza, isso eu estou falando em estudos, não é só uma opinião minha não. Então tem estudos que mostraram realmente que a liraglutida, ela reduz comportamentos, né, depressive-like, né, comportamentos depressivos e transtornos bipolar, né? Ou seja, existe um efeito protetor, tem estudos em ratos também, né? Eu acho que tem diversas evidências, não estou falando só de um estudo não, tá? Então, assim, em diversos estudos mostrou ser muito seguro. Eu acredito que não seja essa a relação. Esses países são muito frios, são 4 horas de sol por dia, eles já têm uma incidência alta de depressão. É verdade. Nossa, se não me engano, 8 a 10% às vezes alguns países desses chegam de suicídio. Suécia, né, também. É alarmante. Doutor Lucas, eu estou sendo obrigado a... Eu que agradeço. Pô, tá sendo muito bom, né? Perdi um monte de coisa. Bem que eu achei que ia sair com milagre aqui, mas não saiu. Vou ter que... Não, mas você descobriu que você faz jejum da Gol. Isso já foi uma grande coisa, né? Eu sou uma última pergunta. Está up to date. É verdade. Milagre não existe, né? Esse seu sotaque, eu tô... Sou baiano. Você é baiano? Sou baiano, eu ia chutar isso mesmo, cara. Sou a ovelha desgarrada da família. Tá há muito tempo em São Paulo? Eu morei 5 anos no interior. Aqui, eu cheguei em janeiro, né, na capital. E morei 6 anos em Teresópolis. Então, fora da Bahia já tem um tempinho aí, viu? Mas ainda continuo comendo acarajé e moqueca. Eu ia perguntar isso, qual é o seu pecado, cara? O que você, sabendo de tudo de nutrição... Sou uma pessoa normal. Normal. Normal, não acho que é exagerando, sabe? Sabe que essas pessoas, não como. Você não tem assim, o elemento leite, agora carne, o glúten. Que eu não como mesmo? Não, eu como saudável, né? Eu sempre falo o seguinte, ó. O que é saudável é o que é natural. Fruta, vegetais, legumes, comida. Arroz não é errado, feijão não é errado, frango não é errado, tá? Tudo isso é natural. Você tem que fugir dos industrializados, ali tem muitos aditivos conservantes, você tem que fugir dos açucarados. Tudo que é industrializado tem conservante, tem açúcar, tem adoçante. Foge do industrializado, foge dos adoçantes, foge dos açucarados, carboidrato de alto índice glicêmico, né? Frituras, gorduras saturadas. Só isso, assim, não tem uma coisa que eu não como, entendeu? Eu como de tudo a princípio. Eu sempre gostei de comer comida, né? Eu não gosto de doce, eu não gosto de enlatado, ultraprocessados, eu não gosto desse tipo de alimento. Então, para mim é muito confortável. Como sempre a saladinha, né? Sempre variada em nutrientes, aquele prato colorido, né? Prato colorido, legumes, vegetais, como sempre arroz branco, sabe essa questão do arroz integral? É bom, ele realmente, você não faz pico, né, glicêmico, mas o arroz em si, ele também não é um vilão, né?
Então, a princípio, eu não acho que esses alimentos são vilões, entendeu? A carne vermelha, eu não acho que é vilão. Você come um pouco de patinho, né? um preparo em que você não usa óleos, né? Você passa ele ali sem gordura saturada, né? Sem excesso. No caso do arroz, por exemplo, é melhor o integral? O arroz, os alimentos integrais em si, eles promovem um aumento da glicemia mais lento, né? Se a gente colocar isso num gráfico, o tempo em que ele vai entregar a glicose para o sangue, ele é mais prolongado e ele não faz pico, né? Ao invés de ele fazer, vamos supor assim, 150 de glicemia pós-prandial, pós-refeição, ele faz 110 e continua, mantém. Isso é positivo, porque quando a gente faz pico de glicemia, a gente faz pico de insulina, essa insulina acumula esse excesso de açúcar em gordura e logo essa glicemia cai e você sente fome de novo. Por isso que os alimentos de alto índice glicêmico, os carboidratos, você sempre sente fome de repetir. Sim. Porque ele sobe a glicemia e desce rápido. Eles fazem um alto índice glicêmico, um pico, né? Por isso que os integrais eles são mais... Melhores, são mais indicados. Lucas Torres, muito obrigado aí pela sua... Nossa, aprendemos um monte de coisa hoje, né? Foi. Nossa. Eu sempre falo, esse programa é bom porque a gente entra aqui, deu para entender? Né? Deu, claro, rápido. Um curso rápido, instantâneo. Curso rápido, né? Nutrição. Muito legal, cara. Aprendi muita coisa hoje. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer imenso. Muito obrigado para Paula ter vindo aqui. Eu que agradeço, doutor Lucas. Foi... Olha, sensacional o bate-papo aqui. Tiramos várias dúvidas. Eu me interesso muito por esse assunto, saúde e bem-estar, então... É verdade. Sempre que tiver... Fico feliz em poder contribuir. E você, por favor, já está convidado para outra vez, você vir mais para frente, alguma pesquisa nova, alguma coisa que você pode deixar, divulgar, gente. Sabe? Pode deixar que eu sempre estarei por aqui, sempre que houver convite. Eu adorei conhecer vocês. Legal. Muito obrigado, viu? Então é isso aí. A gente sempre tem um SCast novo, toda quarta-feira, às 20h30. Tá certo? Você aprende muita coisa aqui e está sempre em boa companhia. A gente se diverte. A gente se diverte, é isso aí. Muito obrigado. Iptaiotaie. Iptaiotaie, galera. É isso aí. Até. Um abraço. Tchau, tchau.